Olá, boa tarde. O meu nome é Tiago Neves, sou atualmente o diretor do programa doutoral em Ciências da Educação, aqui da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e estamos hoje aqui para eu vos, enfim, dar algumas informações, dar-vos algum contexto acerca do que é o programa doutoral em Ciências da Educação na nossa faculdade. Para além de mim, a fazer aqui uma apresentação inicial, teremos 3 estudantes atuais de doutoramento que vêm apresentar os seus projetos que estão em curso, estão em diferentes momentos, em diferentes etapas. Julgamos que isso pode ser também interessante para vos dar uma ideia mais concreta daquilo que os nossos estudantes fazem, os nossos estudantes, uma ideia concreta e também diversa, sendo que, obviamente, 3 apresentações não podem cobrir toda a diversidade daquilo que aqui fazemos, mas enfim, já é um pequeno sabor, um pequeno cheirinho daquilo que aqui se faz. Começo por agradecer aos docentes de uma disciplina de mestrado, da disciplina de mestrado Questões Aprofundadas, Metodologias de Investigação em Educação, pelo facto de terem cedido parte da sua aula, ou a sua aula, na verdade, para a realização desta sessão. Obrigado. É bom poder contar com a vossa colaboração. Ora bem, o que é que nós pretendemos fazer então nesta sessão? Dar-vos a conhecer o nosso doutoramento. Esse tipo de informação é evidentemente relevante para estudantes de mestrado que queiram já prosseguir para o doutoramento, aqui na casa, ou seja, se gostaram daquilo que vivenciaram no mestrado, faz todo o sentido, ou pode fazer, evidentemente, depende dos percursos de vida de cada um, mas pode fazer todo o sentido prosseguirem para o doutoramento, mas também, evidentemente, para pessoas exteriores à faculdade, pessoas que tenham tirado os seus cursos noutras instituições, pessoas que tenham tirado os seus cursos, inclusive, noutros países. Deixem-me aproveitar para vos dizer que cerca de 40, um pouco mais de 40% dos nossos estudantes são estudantes internacionais. Designadamente, estudantes brasileiros constituem um contingente bastante grande dos estudantes internacionais no doutoramento em Ciências da Educação aqui na faculdade. Portanto, se têm algum receio de vir e de serem os únicos estrangeiros, as únicas estrangeiras aqui na faculdade, não precisam de ter esse receio. A faculdade, evidentemente, para além deste curso em concreto, tem muitos estudantes estrangeiros de muitas nacionalidades, como aliás a Universidade do Porto tem imensos estudantes estrangeiros de imensas nacionalidades, e isso é uma das coisas que faz com que a Universidade do Porto seja aquilo que é, nessa diversidade, nessa riqueza cultural que nos caracteriza. Isso é bastante importante e fica já aqui a mensagem dada, e fica também uma mensagem no mesmo estilo, fica uma mensagem que eu também considero ser importante, principalmente para aquelas pessoas que não nos conhecem, a mensagem de que a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação é uma faculdade acolhedora, é uma faculdade bastante inclusiva, é uma faculdade com uma tradição de relações, enfim, fáceis entre os seus membros e também entre o staff, docente e não docente, e todos os estudantes dos mais variados, de todos os níveis de ensino. Isso também é uma mensagem importante que quero deixar-vos aqui. Ora bem, como estão a ver no slide que têm projetado, eu gostava de vos dizer o quê? Que a faculdade, que o doutoramento é
um curso que existe nos seus moldes atuais desde 2007, portanto há quase 20 anos. É um curso acreditado pela A3ES, que é a Agência de Acreditação Portuguesa, e portanto cumpre todos os requisitos para o seu funcionamento, tem sido sempre acreditado sem quaisquer restrições, o que obviamente é um sinónimo de qualidade e também uma garantia de tranquilidade para quem se queira candidatar. E o plano de estudos foi atualizado em 2023, 2024, portanto, quem chegar agora vai chegar e frequentar um plano de estudos que teve uma atualização muito recente, porque, enfim, nós achamos que o curso já era bom antes, mas há sempre possibilidade de o melhorar, nem que seja um pouco de cada vez, e, portanto, daí essa atualização do nosso curso, que passou no essencial por trazer uma disciplina que estava no segundo ano logo para o primeiro ano, uma disciplina de escrita científica, e pela criação também de uma disciplina ou de uma cadeira, ou de uma unidade curricular, como lhe queiram chamar, mais específica sobre métodos mais avançados no segundo ano do curso. Okay? Por favor. Então, o curso tem a duração de 3 anos, ou seja, 6 semestres, e esses 6 semestres, esses 3 anos, conduzem depois à produção da tese, sendo que a tese pode existir em 2 modalidades diferentes. Ou aquela tese clássica, não é? Aquele grande livro, aquela grande monografia de umas centenas de páginas, a tese clássica que todos nós associamos na nossa imaginação a uma tese de doutoramento, ou num modelo mais novo, mais recente, a tese por artigos. Ou seja, aqui neste caso, 3 artigos científicos aceitos para publicação ou já publicados, antecedidos de um enquadramento teórico-metodológicos e sucedidos por uma discussão que dê também coerência aos 3 artigos que são apresentados na modalidade da tese por artigos. Deixem-me dizer-vos também uma coisa que é importante. Mesmo que se façam a tese clássica, têm de ter um artigo publicado ou aceito para publicação. Sem isso acontecer, a vossa tese não poderá ser aceite. Okay? Isto para quê? Porque é que isto acontece? Para termos também validações externas à própria FPSEUP, para termos, enfim, para jogarmos o jogo daquilo que é a ciência atual, daquilo que é a ciência contemporânea e cada vez mais os processos de revisão por pares, os processos de revisão cega por pares são importantes nesse processo. Okay? Portanto, para além ou melhor, tese clássica, um artigo e a tese por artigos, 3 artigos com uma introdução e uma conclusão que lhes dê coerência. Para além disso, tanto numa modalidade como na outra, têm de ter pelo menos 3 apresentações em conferências científicas realizadas ao longo do vosso percurso, coisa que vão ver, não é difícil porque vão ter apoios para isso aqui dentro. Daqui a pouco já vai haver quem vos explique melhor isso. Então, no primeiro ano, tem aqui agora a estrutura curricular do programa. No primeiro ano temos uma disciplina, uma unidade curricular essencialmente metodológica, que é aquela que tem o nome de Estruturas e Dinâmicas do Trabalho de Investigação. Depois uma outra que é essencialmente, que é a base teórica, conceptual do programa doutoral, que são as questões e problemáticas da educação contemporânea. No fundo está o tal seminário de escrita científica de que eu falei há pouco e ali o seminário de investigação é já o trabalho de orientação mais tutorial que depois também vão fazendo com os vossos orientadores e orientadoras. No segundo ano, o que é que temos?
temos a tal oficina de métodos de investigação, a tal disciplina mais avançada em termos de metodologias e técnicas de investigação, e temos um seminário temático. Um seminário temático é uma disciplina não muito convencional, porque ela não tem propriamente uma estrutura pré-definida, nem uma sequência linear. Ela é composta por conferências, módulos sobre, por exemplo, SPSS, NVivo, conferências, workshops, enfim, uma diversidade de situações, eventos, mini cursos formativos que depois podem ser frequentados por estudantes do programa doutoral e encaixar aqui neste seminário temático. Há também, como eu vos dizia, as 3 apresentações em congressos e, portanto, são trabalhos em congressos, faz parte aqui desta disciplina, deste segundo ano, tal como no terceiro ano, que se resume a esse prosseguir de trabalhos de apresentação em congressos, sendo que o segundo e terceiro anos são também acompanhados pelo trabalho de desenvolvimento da tese em modelo, em registro de seminário de investigação com os vossos orientadores. Ao longo dos últimos 5 anos temos 50 doutorados. Claro que o número, enfim, vale o que vale. Há uma coisa que para nós vale mais do que o número propriamente dito. O que vale muito para nós é o facto de este nosso programa doutoral existir em estreita articulação com o Centro de Investigação e Intervenção Educativas, o CIE, que é o nosso Centro de Investigação e Educação aqui da Faculdade, e que, na avaliação anterior feita pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a agência portuguesa de financiamento e avaliação da ciência que é feita em Portugal, já na avaliação anterior, feita em 2017 ou 2018, nós tínhamos tido excelente, e posso dizer-vos que nos resultados da mais recente avaliação feita pela FCT aos centros de investigação, cujos resultados saíram na semana passada ou algo assim, nós voltámos a ter excelente. E o programa doutoral existe nesta articulação estreita com um centro de investigação e educação continuadamente excelente. Isto é muito importante. Porquê? Porque nos dá a bagagem, a capacidade, o dinamismo, a mobilidade que só é possível ter quando se têm muitos projetos de investigação nacionais e internacionais financiados. Isso é um sinónimo de qualidade ainda mais importante no nosso entender do que, enfim, 50 doutorados. Mas é bom que vocês vejam que as pessoas se doutoram, de facto, não só começam, mas também acabam. Isso acho que é absolutamente essencial. Vou passar agora, acho que não me esqueci assim de nada de particularmente importante, pelo menos espero que não. Então vou passar a palavra aos nossos estudantes de doutoramento, à Joana, ao Moisés e ao Ricardo, que vêm fazer uma breve apresentação dos trabalhos que estão a realizar, e começo por convidar a Joana. Boa. Então, se calhar começar por vos falar sobre a motivação que me fez avançar para este desafio, esta aventura de fazer um doutoramento. Na verdade, eu não tenho um grande background académico, não é? Eu fiz a minha licenciatura há 1000 anos atrás e fui trabalhar, e desta experiência profissional sempre muito ligada aqui ao apoio e ao desenvolvimento de projetos e à coordenação de projetos de apoio à passagem para o mercado de trabalho de populações em situação de maior vulnerabilidade, nomeadamente pessoas migrantes, aqui projetos que apoiavam o processo de integração profissional de pessoas que chegavam ao nosso país. E dessa experiência, no fundo, permitiu-me, sobretudo, não só ficar a conhecer de perto muitos destes desafios e conhecer, de facto, esta problemática, mas também conhecer de perto o desafio de intervir nesta área. O ciclo de vida dos projetos é curto, os financiamentos são curtos e então vai-se trabalhando numa lógica muito de ação-reação
com pouco tempo para pensar, para parar para pensar e refletir e sistematizar o que vamos fazendo na prática. E depois também quando procurava ir à academia, à investigação, perceber o que é que já havia feito sobre essa área, não encontrava muita coisa. Então achei que era a altura certa de parar para pensar, até porque andava inquieta com esta sensação de que se calhar o meu trabalho não estava a ser feito da forma mais sistemática, mais consciente, e isso não me deixava muito tranquila. Então achei que podia ser uma fase interessante da minha vida profissional, parar para pensar, e acho que é sobretudo esse o espaço também do doutoramento, é parar para pensar sobre algum tema, alguma problemática que nos inquieta e sobre a qual queremos poder contribuir com conhecimento. E por isso fez-me sentido concorrer. Eu só podia avançar para o doutoramento com bolsa, portanto esta possibilidade de trabalhar e fazer doutoramento para mim, na minha vida pessoal, não era uma possibilidade. E então concorri à bolsa e fez-me sentido nesta intenção muito de servir a prática, não é? De que a minha investigação e o conhecimento produzido servisse de forma muito direta à prática, que a bolsa que podia acolher este meu trabalho fosse esta bolsa de doutoramento em ambiente não académico, que é também uma bolsa promovida e disponibilizada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas que tem esta especificidade de, para além de envolver ou de ser acolhida por uma entidade académica, no caso aqui a faculdade e o CIE, mas também envolver uma entidade não académica, que para mim fez-me sentido que fosse a TESE, que é uma ONG onde eu trabalhava antes, que é então que no fundo apoia também o desenvolvimento do plano de trabalhos, portanto normalmente tem que ser uma organização que desenvolva trabalho na área e na problemática sobre a qual vamos investigar e que possa apoiar o desenvolvimento do plano de trabalhos também nesse sentido. Muito rapidamente, só falarmos assim do âmbito e da pertinência da investigação, aqui um enquadramento muito geral sobre o tema, não é? Na verdade, o que eu pretendo estudar são iniciativas que fazem o apoio à inclusão profissional de pessoas migrantes. Porquê? Porque a par deste aumento dos fluxos migratórios, que trazem aqui um impacto de facto significativo na vida em sociedade, e parece-me fundamental, também da experiência que fui desenvolvendo, pensar esta relação da migração com o mercado de trabalho. Não só porque é uma das principais motivações, muitas vezes, para os movimentos migratórios, a procura de melhores condições laborais e salariais, etc., mas também porque a dimensão profissional assume aqui um papel determinante num processo de inclusão plena e, portanto, acho que o meu trabalho tem este recorte específico de pensar em inclusão profissional. E, na verdade, esta inclusão profissional por parte das pessoas migrantes tem sido feita com desafios acrescidos, tendo em conta que a população migrante vem dar resposta aqui à necessidade de mão de obra na Europa, mas acaba por haver aqui uma etnização das profissões, não é? Vem ocupar os lugares que os nacionais, as pessoas europeias não querem ocupar, e isto condiciona a possibilidade de construção daquilo que designamos como percursos profissionais significativos, não é? Percursos profissionais alinhados com aquilo que são as competências, as experiências prévias, as áreas de qualificação, etc., que estas pessoas trazem dos seus países de origem. E, portanto, isto reflete-se aqui num cenário de desigualdade, também em Portugal, confirmado aqui por uma série de taxas de desemprego mais elevadas, etc., etc. E, portanto, levantamos aqui um conjunto de hipóteses. De facto, acompanhando o aumento dos fluxos migratórios, tem também havido um aumento destas iniciativas que procuram apoiar estes processos de inclusão, mas parece-nos existir aqui um paradoxo entre o fazer e o saber, não é? Portanto, estamos a fazer, a intervenção está a acontecer, mas há pouca sistematização, há pouca reflexão sobre o que é que são estas iniciativas, quais são as suas características, quais são os seus princípios e modos de operacionalização. Ou seja, que aqui é esta frase complicada que usamos para descrever aquilo que são efetivamente as características destas iniciativas, as suas técnicas, as suas metodologias, enfim, aqui o perfil dos técnicos que estão a trabalhar nestas áreas e, portanto, sem saber isso e considerando que isso, não é, estes princípios e modos de operacionalização são o que determina o sucesso e o impacto destas iniciativas, sem saber isso andamos a trabalhar um pouco à deriva, não é? Estas hipóteses deram aqui origem a um conjunto de objetivos, não vos vou amassar com eles, mas só também dar aqui este destaque que definimos aqui dois tipos de objetivos, os objetivos mais de análise, mas depois também os objetivos da ação, tendo em conta este papel muito direto e esta intenção de que este trabalho e o conhecimento produzido influencie de forma muito direta a prática, não é? E depois fizemos o desenho, não é? Depois dos objetivos estarem definidos, fizemos o desenho do caminho de procura, não é? Como é que vamos sustentar aqui nos objetivos definidos e dizer-vos só muito rapidamente que será um trabalho, ou é um trabalho de base qualitativa, tendo em conta que procura aqui muito desta lógica mais compreensiva desta análise e vamos fazer então um estudo de caso múltiplo, vamos analisar 6 casos de estudo, ou seja, 6 iniciativas que trabalham esta inclusão profissional de pessoas migrantes e aqui numa lógica contrastante a ideia é levantar aqui um conjunto também de fatores críticos de sucesso, caracterizar estas iniciativas e a partir delas tentar
perceber de facto aqui fatores críticos de sucesso, de forma a informar depois, futuramente, novos desenhos e novas implementações de iniciativas nesta área. E por isso, também só chamar a atenção aqui, mais uma vez nesta componente também, esta intencionalidade de informar muito a prática, que para além de a tese, que será a tal tese em formato clássico, aborrecida e grande, que se pretende no final, também se pretende coisas menos aborrecidas, que sejam usadas diretamente pelas pessoas que trabalham no terreno, nomeadamente um manual de apoio de tomada à decisão para o desenho e implementação destas iniciativas, um plano de formação para técnicos que trabalham nestas áreas, enfim, o conhecimento não ficar fechado na academia e cá dentro. Na verdade, isso, daquilo que eu vou percebendo, não é uma característica dos trabalhos que se desenvolvem nesta casa. Ainda assim, e no âmbito desta bolsa, de facto, em ambiente não académico, eu tenho ainda mais esta obrigatoriedade e intenção e vontade de devolver tudo isto para fora. E pronto, na verdade, sobretudo o que se espera com este trabalho é informar o desenho e a implementação destas práticas e, em última instância, e sempre, também informar aqui as políticas públicas de forma aqui a promover percursos e caminhos profissionais mais justos e para as pessoas que chegam aqui ao nosso país. Pronto, depois podemos falar um bocadinho sobre o estado do meu trabalho. Na verdade, estou a preparar a ida para o terreno, portanto ainda não tenho assim muito mais para vos contar. Obrigada. Olá, o meu nome é Moisés. Sou orientado, o meu projeto de doutoramento chama-se As Políticas Públicas de Educação no Contexto da Transição Digital. Sou orientado pelo professor António Magalhães e pela professora Alexandra Sá Costa. A Joana, ao ouvir a Joana, eu lembrei-me, porque não planeei essa parte, mas é capaz de ser uma boa ideia dizer quais foram as motivações para estar aqui. É capaz de ser uma boa ideia. E a minha é muito curta, que é... como o professor Tiago Neves falou há pouco dos estudantes estão no mestrado e depois interessam-se e gostam e ficam aqui. Eu estou aqui quase há 10 anos. Fiz aqui a licenciatura, fiz aqui o mestrado, continuei aqui e continuo aqui a fazer o doutoramento, fiz investigação e continuo aqui a fazer o doutoramento. Portanto, gosto pouco disto, como já repararam. E a motivação foi também muito simples, que é... Eu gosto de estudar e, tal como a Joana, tive a sorte de ter a bolsa da FCT, senão também não era possível, e, portanto, ser pago para estudar parece-me o melhor plano de vida. E, portanto, essa é a minha motivação. O objetivo do trabalho é estudar a forma como os discursos da transição digital, oriundos de atores políticos internacionais e nacionais, estão a reconfigurar o sistema educativo português. Isto, concretamente, não nos interessa tanto o tema da forma como os dispositivos digitais são utilizados na sala de aula, se é bom ou não. Interessa-nos mais conceptualizar a ideia de transição digital e a forma como essa ideia está a reconfigurar o sistema educativo português e, concretamente, em coisas sobre o que é que se entende por educação e por educar, porque fala-se que a transição digital é uma revolução. Nós queremos perceber que revolução é, que tipo de revolução é realmente uma revolução, pensar essas coisas e o que é que significa educar, que alterações é que introduz na governação das instituições de ensino, no papel político que tem o sistema educativo, e essa é uma das ideias das quais partimos, é que o sistema educativo não é neutro, não é? Ele desempenha um papel na governação de um país e, portanto, tem um papel político. E pronto, é isto. E que papel é que se atribui neste modelo de desenvolvimento das sociedades? Os contextos de investigação é um contexto transnacional, em que vamos analisar documentos da OCDE, da União Europeia, da Unesco, do Banco Mundial e do FMI, e nacional, ou seja, programas de governo, de leis, projetos de lei e entrevistas publicadas a atores políticos relevantes. Eu não vou, digamos, no sentido clássico, para o terreno. Tudo o que eu vou analisar está em sites da internet ou nos sites destas instituições ou entrevistas públicas, que eu não vou fazer, são entrevistas que foram dadas e que estão disponíveis. As ideias e conceitos base, eu não vou dizer, eles estão ali, não vale a pena estar a falar deles, mas se calhar pode ser interessante dizer porque é que é relevante ter ideias e conceitos base. Tirando a dinâmica da investigação, mas basicamente eu entendo isto é a lente com que nós olhamos para as coisas que vamos analisar depois. Ou seja, porque eu, por exemplo, como vou partir de uma perspectiva mais teórica e tentar
conceptualizar e questionar o sentido da própria transição digital, é irrelevante ter estas ideias e estes conceitos base porque não são os dispositivos de análise em si, ou seja, não têm uma vertente muito prática e, portanto, estes conceitos aqui fazem sentido por esse motivo. O desenho de investigação. Nós começámos por uma revisão sistemática de literatura. O objetivo é cartografar o campo, ou seja, é saber o que é que se está a investigar nesta área e como é que se está a investigar. Depois, o alinhamento do quadro teórico, lá está, é pegar naqueles conceitos base e tentar desenvolver uma teoria que depois nos permita olhar para os dados que vamos analisar. A recolha dos dados, foi o que eu já disse, é pesquisa nos sites, não vou para o terreno, por assim dizer, no sentido clássico. A análise dos dados, eu vou trabalhar com análise de discurso e a redação da tese vai acontecendo. Ou seja, isto parece que remete para uma coisa de deixa andar e depois no fim pode ser que apareça feita e vamos ver. Mas não é nesse sentido. É no sentido de vale a pena ir escrevendo a tese à medida que se vai passando por estes passos todos, até porque é útil, e deixo este conselho, pensar nas coisas enquanto as vamos fazendo. Porque realmente escrever ajuda a pensar. E é isso, vai acontecendo nesse sentido de efetivamente a gente ir fazendo, não é de deixar andar. Eu estou na recolha dos dados das organizações transnacionais neste momento. Já recolhi, estou a analisar. Essa é a fase do trabalho em que eu estou. O método, uma coisa muito, muito simples. Começo pela clarificação epistemológica, o que é realidade, o que é conhecer. Isto é fundamental num trabalho de ciência, mas eu também confesso que eu acho muita graça a isto, a ler coisas sobre isto, sobre o que é o conhecimento, o que é a realidade, como é que se conhece. Eu acho, por isso é que lhe dedico alguma atenção, porque acho particular graça a isso. A recolha dos dados, lá está, foi a pesquisa de documentos públicos e publicados, entrevistas, documentos orientadores das organizações. A análise de discurso, eu trabalho com a teoria do discurso de Laclau e Mouffe, uma teoria pós-estruturalista, não vale a pena entrar muito por aí agora. E os dois contextos, a transnacional, o objetivo depois desta análise é a criação de uma rede de sentido e significado, ou seja, isto muito, muito, muito simplificadamente quer dizer pegar nos vários documentos das instituições e perceber, basicamente fazer um mapa de conceitos e de sentidos, de articulações, como é que eles entendem a transição digital e o papel da educação na transição digital. E depois a nível nacional, porque o objetivo principal da tese é perceber como é que isto está a reconfigurar o sistema educativo português, é aplicar essa rede de sentidos e significados aos documentos portugueses e perceber a intertextualidade, ou seja, como é que os documentos oficiais portugueses se apropriam dos discursos transnacionais e depois perceber quais são as especificidades do sistema educativo português. E pronto, é isto. Obrigado. Eu chamo-me Ricardo, sou estudante de doutoramento também, estou no 4º ano, estou naquela fase que a bolsa está a terminar e estamos a começar a pensar que devia ter trabalhado mais do que o que trabalhei, mas pronto, estamos aqui, vai correr bem. Sou orientado pela professora Carla, que está ali, e pelo professor Pedro Ferreira, Carla Malafaia e o professor Pedro Ferreira. E eu também não tinha pensado, como o Moisés, só que a Joana fez uma boa introdução porque é que viemos para o doutoramento, por isso, antes de entrar propriamente neste esquema, explicar um bocadinho porque é que eu vim para o doutoramento. Eu também, estou como o Moisés, já faço parte da Mobile quase, já estou aqui há quase 10 anos, fiz aqui a licenciatura e o mestrado, e o gosto da investigação surgiu exatamente na licenciatura, no 2º ano, que temos 2 UCs, Unidades Curriculares, de Metodologias de Investigação, e eu pensei, bem, eu gosto disto, acho que está aqui um possível caminho para o futuro. Depois fiz a licenciatura, ainda ponderei fazer o mestrado fora, depois abri um mestrado aqui ligado mais ao digital, que era um tema que me interessava. E pronto, e depois foi a sequência, acabar mestrado e lá está, como o Moisés, sentir que pelo menos durante 4 anos podia ser pago para estudar. Também me candidatei à bolsa, tive bolsa, felizmente, e pronto, estamos aqui, a bolsa está a terminar e lá está. E acho que também é um bocadinho este sentimento de casa desta faculdade que nos leva a querer continuar aqui, pelo menos até o doutoramento, depois o que vem para a frente vamos ver. E pronto, e para entrar no meu tema, eu só trouxe este esquema basicamente, como eu estou no 4º ano, até aproveitei para organizar o que é que já tinha feito e como é que podia organizar isto até na tese. E ao contrário dos meus colegas, eu quero fazer tese por artigos. Pronto, já tenho
submetidos, outros aceitos, pronto. É um processo também um bocadinho complexo, mas vou entrar então no tema que é sobre o populismo. E foi um tema que surgiu também no âmbito da candidatura, ali nas eleições presidenciais em 2020, onde o André Ventura se candidatou ao cargo de Presidente da República, e este termo populismo apareceu, e hoje em dia, quase todos os dias, ouvimos nas notícias, nas redes sociais, este grande tema, e nós olhamos para este fenómeno aqui em Portugal em 3 grandes dimensões. O primeiro é ali a nível individual, nas redes sociais, e em terceiro em relação com a educação. E o que eu trouxe aqui não foi teoria, foi basicamente a nossa parte empírica do estudo, o que é que já fizemos. E então a primeira parte, antes de entrar ali naquele triângulozinho, foi esta revisão sistemática da literatura, que nos permitiu perceber o que é que a literatura diz que está associado, que dimensões estão associadas à adesão ou ao apoio a ideias populistas. Eu não vou entrar muito nisto, mas isto foi importante porque nos permitiu construir o inquérito questionário. Este estudo é um estudo encadeado, que eu acho que também pode ser interessante, até em termos de financiamento, ou nas vossas candidaturas. Acho que é um caminho, já na parte do mestrado tinha feito isso, e lá está, este processo de revisão sistemática permitiu-nos construir este inquérito questionário, que foi feito primordialmente para olharmos para esta parte individual do populismo, onde, por um lado, estudamos quem é que são os jovens adultos populistas, basicamente que dimensões são preditoras das atitudes populistas dos jovens adultos, e um segundo estudo foi que diferentes cidadãos e cidadãs populistas é que há. Será que são todos de extrema-direita? Será que também há de extrema-esquerda? Há cidadãos com posicionamento ideológico mais ao centro que têm ideias populistas? E pronto, e depois diferenciamos estes perfis em termos mediáticos, políticos, emocionais e socioeconómicos e educacionais, que eram dimensões que estavam dentro do questionário. Este inquérito questionário também nos permitiu identificar grupos que as pessoas que responderam ao inquérito questionário seguiam nas redes sociais e que consideravam que eram populistas. E foi a partir destas respostas do questionário que identificamos aqueles 8 grupos que observamos nas redes sociais, que foi entre janeiro e junho de 2024, também coincidiu com o período de eleições legislativas e eleições europeias. Se fizerem estudos sobre política, muito possivelmente também vão apanhar eleições, porque basicamente estamos a ter eleições quase todos os anos. Eu apanhei 2, as europeias e as legislativas, e o que fizemos basicamente foi olhar para páginas públicas de juventudes e de coletivos, quer no Instagram, na parte dos stories, quer no Twitter, no X, onde vimos as publicações que eram partilhadas durante 6 meses, e onde tivemos o grande objetivo desta observação era perceber que mensagens populistas eram disseminadas e contestadas, e também olhar para aquela estratégia, para a parte mais visual dos conteúdos partilhados, que era para perceber que estratégias eram utilizadas para partilhar estas dimensões. Este era o grande objetivo, que nos permitiram depois estes 2 que vêm a seguir aparecer um bocado na linha do que fomos observando, foi, por outro lado, perceber como é que estes coletivos, estas juventudes, a sua atividade permite também e contribui para a polarização e para a resiliência democrática. E outro lado, que também foi algo que nos fomos vendo, e num âmbito não tão sistemático, foi o papel dos influencers, que são os influenciadores digitais, também de que modo contribuem para este cenário político que vivemos hoje. E pronto, estas são as 2 fases que já estão concluídas, de recolha e análise, mais ou menos, da segunda fase dos dados, e que informam esta terceira fase, que tem a ver com o papel da educação para combater os desafios, e o encadeamento de estudo dar-se aqui, onde pretendemos que os resultados das 2 fases anteriores sejam discutidos nestes hackathons, que está ali entre aspas, que não vão ser hackathons mesmo propriamente ditos, mas seguem as suas lógicas de um trabalho de grupo, de discussão dos resultados, onde esperamos que disseminar e discutir estes resultados com jovens, quer do ensino secundário, quer do ensino superior, daí que está ali o convite, porque espero que daqui a umas semanas recebam um convite por e-mail para participarem nestes momentos, onde basicamente a ideia, lá está, é discutir os resultados do estudo a partir do papel da educação política e mediática, que papel as escolas podem ter para combater estes desafios. E pronto, basicamente é isto. Obrigado. Ora, então, muito boa tarde a todos. A mim vai-me caber a parte mais burocrática um bocadinho deste processo do ingresso no programa doutoral em Ciências da Educação, e eu vou de alguma forma tentar explicar qual é o processo de submissão de uma candidatura. Nós temos um vídeo gravado de todo o processo de candidatura. Eu queria só fazer uma ressalva,
que qualquer candidato, antes de submeter, portanto, a sua candidatura, deve ter uma leitura atenta do edital do concurso. O edital do concurso está sempre disponível no nosso portal de candidaturas da faculdade, seja ele por uma licenciatura, mestrado, neste caso específico em doutoramento. Nesse edital vai ter lá algumas questões muito importantes, como datas, vagas, a quem se destina também esse programa doutoral. E, acima de tudo, vai ter uma informação muito importante, que é os documentos obrigatórios para a instrução dessa candidatura. Essa falta de documentação, de alguma maneira, pode invalidar essa candidatura. Nós vamos mostrar mais à frente num vídeo como submeter essa informação toda. Eu vou só passar um pouquinho atrás para explicar algumas informações, que é quem se pode candidatar a estes mestrados são titulares de graus de mestre equivalente legal em Ciências da Educação ou Ciências Sociais, outro tipo de licenciaturas, ou então também detentores de um currículo escolar, científico ou profissional relevante que possa ter ingresso também neste programa doutoral. Nós, neste momento, para o ingresso em setembro de 2025, portanto, para o ano letivo de 25-26, nós já temos duas fases. Uma primeira fase concluída, a segunda, por coincidência, foi hoje divulgados, portanto, os resultados provisórios. Vai ter agora aqui um período em que os candidatos podem pronunciar. Vai decorrer a terceira fase de 11 de junho a 18 de julho, portanto, um período um pouco mais alargado. Portanto, todas as fases têm sempre um período de submissão de candidaturas, depois um período para análise. Nós divulgamos os resultados provisórios, são posteriormente divulgados os resultados definitivos e depois decorre o período de matrícula dos candidatos selecionados. Portanto, em questões de vagas, quando publicamos o edital, nós já colocamos lá a descrição do número de vagas, quer para a primeira, segunda e terceira fase. Fazemos sempre uma ressalva que em cada uma das vagas nós definimos o número de vagas disponíveis. Caso elas não sejam ocupadas, elas podem transitar para a segunda ou terceira fase. Neste caso, a segunda fase tinha 10 vagas, passou a 11 porque foi uma vaga não colocada. Na terceira fase, já estão previstas 5 vagas, podem ou não ser adicionadas mais vagas sobrantes, caso algum dos candidatos selecionados na segunda fase não faça a sua matrícula. A documentação obrigatória, como eu disse anteriormente, ela está disponível no edital. Quando o candidato submete a sua candidatura, ao preencher um formulário, vai ter também um espaço, quase no final do boletim de candidatura, em que vai ter que submeter estes documentos. Portanto, os documentos que aqui estão indicados como obrigatórios vai ter que ser inserido um a um em cada um dos campos, que também estão identificados como o certificado de habilitação, o currículo, a carta de motivação e um projeto também conforme está ali indicado. Duas questões muito importantes. No caso dos estudantes, da grande maioria nacionais, o certificado de habilitação já vem sempre com média final. Para os candidatos que vêm de fora, muitas das vezes isso acontece que não têm a média final, portanto isso é uma questão a ter atenção. A avaliação das candidaturas, lá está, vai obedecer a uns parâmetros que também eles estão muito bem explicados no edital. Portanto, a atividade de formação tem uma ponderação de 15 pontos, atividades de investigação 35 pontos e depois uma justificação do interesse da candidatura através de uma carta de motivação e projeto tem uma valorização de 50 pontos na avaliação final das candidaturas. Uma nota também de ressalva, candidatos com cotação inferior a 22,5 pontos, eles não têm prosseguimento na sua candidatura, ou seja, ficam excluídos de dar seguimento. Portanto, nós agora, como eu disse logo no início, vamos ter aqui uma parte em que vamos explicar através do vídeo o processo de candidatura. Eu queria só fazer mais uma vez a ressalva, como nós neste momento não temos nenhumas candidaturas a decorrer para nenhum dos programas doutorais, utilizamos sim, o processo é o mesmo, é transversal a qualquer um dos ciclos de estudos. Vamos utilizar, portanto, um perfil de um candidato para submeter uma candidatura ou um mestrado, mas que funcione exatamente igual ao doutoramento. A única diferença é os documentos obrigatórios que diferem para este curso. Vou só fazer uma outra nota, que todos os candidatos que submetem uma candidatura, se forem atuais estudantes, têm que utilizar o login do Cigarra atual. Se foi um ex-estudante, no caso, por exemplo, dos nossos que apresentaram aqui
a licenciatura, portanto, o projeto, fizeram tudo encadeado. Caso não tivessem feito tudo seguido, poderiam recuperar as suas credenciais e fariam na mesma candidatura. O caso de um candidato que nunca teve nenhuma ligação à Universidade do Porto, ao tentar submeter a candidatura, ele vai-lhe pedir o login. Como não tem, faz uma criação de um utilizador temporário. O perfil que nós vamos agora apresentar, portanto, já é de um utilizador, de um perfil de um candidato já registado no Cigarra, daí ser um pouco mais fácil a submissão da candidatura. Portanto, para aceder ao modo de candidaturas, nós temos aqui licenciaturas, mestrados ou doutoramentos. Vamos prosseguir, na barra lá em cima também pode ser feita das duas maneiras. Vamos ao mestrado, submeter candidatura. Vamos selecionar qual é o ciclo de estudos. Aqui vai-nos aparecer a informação toda que será necessária, está bem? Como eu disse, como já é um perfil de um candidato com dados carregados, todos os campos vermelhos, assinalados a vermelho, são de preenchimento obrigatório. Nós estamos a preencher, portanto, um campo que estava em falta. Como podem ver, é uma questão de escrever, portanto, aqui é onde foi obtida a formação, fazemos pesquisar, aparece, selecionamos. Como teve conhecimento do curso, outra questão que nos faz pergunta. E depois passamos à parte de inserir os documentos. Portanto, vamos carregar na localização do nosso computador onde está o fecheiro, selecionamos o fecheiro, carregamos o fecheiro e depois vamos selecionar o fecheiro para passar para a outra janela. Significa que o fecheiro foi adicionado àquela linha. Vamos repetir o processo para outro documento obrigatório, carregamos o fecheiro da sua localização, vamos novamente passá-lo e associá-lo àquela linha de documento obrigatório, vamos repetir mais uma vez o passo para estes dois documentos obrigatórios. Lá está. O processo é sempre o mesmo, independentemente do documento que uma pessoa queira carregar. Voltamos novamente a associar a este documento obrigatório e, por fim, mais um documento obrigatório. E estão neste momento carregados todos os documentos. Podemos adicionar documentos, adicionar outros tipos de documentos que consideremos relevantes para a valorização da nossa candidatura. Fiz submeter. Está-nos a indicar que existe um erro na candidatura, nós verificamos ali qual é o erro, vamos aqui e vamos preencher os campos que estão em falta para que a candidatura possa prosseguir. Conforme o exemplo escrevemos, vamos validar toda a informação, ou seja, nesta informação que nos está pedida tem mais um campo que é considerado obrigatório. Escrevemos, fazemos a pesquisa, selecionamos, vamos colocar também a data de conclusão, uma data que tem que corresponder de alguma maneira à realidade. Funções, pronto, não vamos desenvolver muito, colocamos ali teste, guardar, e agora sim vai estar em condições, vai nos dizer que não tem erros, e aí sim conseguimos submeter a candidatura. O passo seguinte é aceder à conta corrente e fazer a regularização do emolumento associado à candidatura. Isto também é outro dos fatores que pode, de alguma forma, não dar seguimento à candidatura. Ou seja, a candidatura tem uma data limite de submissão, essa data limite é a mesma data para o pagamento da candidatura. Portanto, conforme podem ver, a candidatura está submetida com sucesso. Ao fazerem este processo, vai ser enviado um e-mail automático pelo sistema para o e-mail que indicaram no processo de candidatura, indicando isso mesmo, que a candidatura foi submetida com sucesso, mas que devem regularizar o pagamento do emolumento associado. Alguma questão que tenham sempre no processo de candidatura, podem sempre utilizar os nossos contactos, quer do serviço académico, quer do serviço de pós-graduações. Nós estaremos sempre disponíveis, de alguma forma, para prestar todo o apoio que seja necessário. Ora, boa tarde. Nós agora vamos abrir espaço para colocarem algumas questões, mas como normalmente nunca colocam questões, nós fizemos uma recolha prévia.
Portanto, a primeira questão que nos chegou foi basicamente quais seriam as saídas profissionais do programa doutoral em Ciências da Educação em Portugal e no contexto europeu. Eu creio que aqui a questão é, sobretudo, apontar para aquilo que o programa doutoral pretende ser ou pretende fazer, que é capacitar os seus estudantes, os seus doutorandos, para conceber, projetar, adaptar e realizar investigação original e significativa. E com isso, no fundo, estará a contribuir para o alargamento das fronteiras de conhecimento científico, especificamente nas ciências da educação, e no contexto mais individual, está a preparar então os seus doutorandos para o desenvolvimento ou o potenciamento de uma carreira ligada, por exemplo, à docência, à investigação científica, mas também noutras áreas da formação, da administração e organização educativa, gestão de projetos, serviços educativos, quer para a infância, para a juventude, a terceira idade, portanto, para diferentes faixas etárias onde encontramos humanos. Outra questão que nos chegou era se, basicamente nesta formulação, mas poderia fazer uma autoproposta para integrar um dos programas doutorais, no caso o programa doutoral em Ciências da Educação. No fundo, todos os candidatos estão a apresentar uma proposta individual, uma autoproposta daquilo que pretendem realizar em termos de investigação, qual é a sua intenção com o seu ingresso no doutoramento. Naturalmente que depois que ingressam, muitas vezes esse projeto de investigação acaba por, com base nos inputs que vai recebendo, ser reorientado até, muitas vezes estamos com uma ideia muito grande do que queremos fazer e temos que assentar os pés na terra. Mas isto sobretudo para dizer que a ideia ou o projeto inicial vai recebendo contributo de toda a gente com que vão contactar no respectivo programa doutoral, não perdendo de qualquer modo a individualidade que estará implícita. Quanto devo pagar para me candidatar? A taxa de candidatura são 55 €. Assinalar que essa taxa tem que ser liquidada até ao final do prazo de candidatura. Se não for feita, a candidatura não é considerada. Qual é o valor da propina do programa doutoral? O valor da propina depende de dois aspectos essenciais. Por um lado, o regime de dedicação, ou seja, se estão inscritos em regime de tempo integral ou em regime de tempo parcial, e, por outro, a nacionalidade dos estudantes. Se são considerados, entre aspas, estudantes nacionais, será se tiverem uma nacionalidade da União Europeia, se são oriundos da CPLP, Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, ou outra nacionalidade diferente destas. Para um estudante nacional em regime de tempo integral, o valor da propina será 2.750 € anuais, ano letivo, pago em 10 prestações distribuídas por esse ano letivo. A primeira prestação é paga quando da matrícula e no primeiro ano, na primeira inscrição de sempre, no programa doutoral, tem ainda o pagamento de uma taxa de matrícula de 100 €. Mas é só, entre aspas, no primeiro ano, primeira inscrição. Relativamente à possibilidade de aceder à bolsa para doutoramento, ou quais as bolsas disponíveis para estudantes nacionais e internacionais. Aqui o primeiro aspecto que eu salientaria é o facto de a lógica ser particularmente diferente do primeiro ciclo, ou portanto das licenciaturas e dos mestrados. Nos mestrados e na licenciatura, as bolsas que são disponibilizadas são sobretudo bolsas de ação social, portanto para estudantes que estão ou têm uma situação económica mais débil. Enquanto as bolsas de doutoramento são pensadas, ou estão atribuídas essencialmente em função da qualidade do projeto de investigação. Mas isto para dizer que há bolsas disponíveis, são disponibilizadas por diferentes instituições. A instituição em Portugal que disponibiliza mais financiamento já foi aqui referida, aliás pelos 3 estudantes, a FCT.
mas existem outras fundações, como a Fulbright, a Fundação La Caixa, que também disponibilizam bolsas para a realização de doutoramentos. Os próprios centros de investigação no âmbito dos respectivos projetos de investigação que vão promovendo também fazem algum recrutamento de estudantes para os respectivos projetos de investigação. Agora, aqui depende muito da vossa capacidade de procurar e de se apresentarem e venderem o vosso produto. O que é o período de audiência prévia? O período de audiência prévia nas candidaturas corresponde essencialmente a um período legalmente estabelecido após a publicação dos resultados provisórios, em que é possível fazer uma primeira reclamação, se quisermos, ou obter esclarecimentos sobre os resultados que foram publicados. No essencial, é isso. As aulas do primeiro ano serão todas presenciais ou haverá a possibilidade de pelo menos uma parte ser online? Formalmente, todos os programas doutorais da faculdade funcionam num regime exclusivamente presencial, o que não quer dizer que não haja momentos pontuais, diria que residuais, que serão num formato online. Por exemplo, no âmbito de uma determinada unidade curricular, daquelas que vimos, por exemplo, nas estruturas dinâmicas, convidar alguém que é um especialista numa determinada metodologia de investigação a partilhar desse seu conhecimento e, portanto, se estivermos a falar de alguém que está fora do país, provavelmente a sessão será num formato online. Mas será algo muito pontual. Qual a carga horária esperada do primeiro ano? Isso será possível conciliar com outras atividades. Relativamente à carga horária, se eu vos responder formalmente... Onde é que está? Está aqui. Formalmente são 390 horas, distribuídas pelo ano letivo, portanto, este ano letivo está pensado como 40 semanas. Na prática, com feriados, com tudo mais, isto nunca acontece. Por exemplo, este ano, horas efetivas, o que nós tivemos no primeiro ano, ou o que estamos a ter, porque ainda faltam algumas sessões, são 240 horas. O importante aqui será, sobretudo, olhar para aquilo que é o horário do programa doutoral no primeiro ano, que é quinta e sexta-feira, das 17h30 às 20h30 e sábado das 10 às 13 horas. E, portanto, este é o horário de funcionamento do programa doutoral no primeiro ano. A partir do segundo ano e do terceiro, a carga horária é particularmente mais reduzida porque aquilo que são aulas de grupo, de turma, tendem a desaparecer, ou há ali uma parte ainda no segundo ano, mas depois todo o trabalho mais significativo está no desenvolvimento individual do respectivo projeto de investigação. E é isto. Não sei se tem alguma questão. Não tem, pois não? Oi? Em relação a quais são os critérios de avaliação do projeto para a concessão da bolsa? Ok. Na bolsa depende da instituição à qual se vai candidatar, mas o que acontece é que cada instituição apresenta um edital em que estabelece um conjunto de condições para a admissão. Há essencialmente ali, pegando na FCT, duas áreas de avaliação. Uma que tem que ver com o currículo pessoal da pessoa, por exemplo, a nota de licenciatura, de mestrado, o facto de já ter alguma bagagem em termos de investigação e depois a avaliação do projeto de investigação propriamente dito. E, portanto, aí há um grupo de professores, de investigadores daquela área que vão avaliar comparativamente os vários projetos que são submetidos. Dizer só já agora a acrescentar que nós anualmente
promovemos um workshop que a ideia é fornecer algumas competências e apoio para a submissão às candidaturas a bolsas da FCT, mas não só. Normalmente esse workshop é promovido antes do período de candidatura à bolsa FCT, que costuma ocorrer entre março e abril. Portanto, nós no final do mês de fevereiro fazemos essas sessões, são dirigidas aos estudantes do programa doutoral para os ajudar, aqueles que não conseguiram obter bolsa antes de ingressar, poderem eventualmente obter durante o... Deixa mais acessível, né? E uma outra pergunta era, todas as submissões de projeto de doutorado vão ser passíveis de, vão estar passíveis de obtenção de bolsa, eu digo, ou há uma candidatura específica, um processo específico para poder... São dois processos separados. Uma coisa é a candidatura ao programa doutoral e outra é a candidatura à bolsa de doutoramento, que pode ser da FCT ou de outra instituição. Sim. O site da FCT, por exemplo, se aceder lá, neste momento já não é possível submeter candidatura, eu creio que já fechou no início, salvo erro, de abril. E costuma ser sempre entre segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril. Mas consegue ver já pelo edital, até deste ano, quais é que foram os critérios e não costuma mudar muito de ano para ano. Percebe já, por exemplo, para preparar um projeto para submeter. Dizer também que nem todos os estudantes que hoje têm bolsa obtiveram bolsa no primeiro ano ou a quando da candidatura ao programa doutoral. Entraram, no primeiro ano não conseguiram, mantiveram a inscrição ou não, também há essas situações. E depois, no ano seguinte, submetem candidatura e obtêm ou não, mas não é imperativo que tenha que fazer as duas coisas em simultâneo. Será vantajoso, naturalmente, que é esta questão de é pago para estudar, para investigar, para fazer o que gosta, supostamente. Em relação às inscrições das unidades curriculares, uma unidade curricular é dependente da outra. Por exemplo, eu quero fazer parcial e não tive bolsa, quero fazer parcial. Aí, se eu obtenho a bolsa, eu passo a integral, isso confunde ou eu tenho que fazer? A opção pelo regime de tempo parcial é definida anualmente, no ato de inscrição. Portanto, quando faz a sua inscrição, vai dizer se quer que seja regime de tempo parcial ou regime de tempo integral. Este programa doutoral tem uma lógica de funcionamento em que, apesar de no primeiro ano ter aquelas unidades curriculares, 4 unidades curriculares, há ali 3 delas, questões e problemáticas e as estruturas e dinâmicas e o próprio seminário de investigação, que funcionam de uma forma muito interligada. Portanto, nós podíamos dizer que aquilo, na verdade, é uma grande unidade curricular. E aqueles nomes servem, sobretudo, para nos organizar as temáticas. Portanto, nós, quando, por exemplo, promovemos o calendário das sessões leitivas, das atividades leitivas, estes dias de quinta, sexta e sábado, não é quinta para uma unidade curricular, sexta para... não é como no mestrado. Portanto, o calendário é definido anualmente e vocês provavelmente vão ter uma unidade curricular que vai ter uma maior incidência no primeiro semestre, para trabalhar determinadas competências e conhecimentos, e depois, no segundo semestre, terão, por exemplo, um maior contacto com os principais autores. Portanto, há uma organização diferente. Isso tem implicação no regime de tempo parcial. Quando escolhe ali as unidades curriculares, até pode escolher o nome da unidade curricular, mas depois, em termos de funcionamento prático, o que vai implicar é que, em vez de fazer o primeiro ano num ano letivo, vai necessariamente necessitar de 2 anos letivos para completar o primeiro ano. A questão do regime de tempo parcial, o regime de tempo parcial o que faz é prolongar o tempo para a conclusão de um determinado
ano curricular. Portanto, independentemente depois das unidades curriculares, eu diria que o importante é perceber que, em vez de fazer um ano curricular num único ano letivo, vai necessitar de pelo menos 2 anos letivos para completar esse ano curricular. Mas pode fazer sentido, o regime de tempo parcial faz sobretudo sentido para quem opta, para quem é trabalhador e não tem financiamento, não é bolseiro, é FCT, portanto, está a conjugar com outra atividade, com uma atividade profissional e, portanto, a disponibilidade não é tão grande. Aí faz sentido, porque acaba por diluir o tempo que é necessário para completar o primeiro ano, ou então por uma questão financeira, porque o valor da propina também será mais baixo. Ainda que é mais baixo na mensalidade e no ano. Depois, juntando os 2 anos, pelo ano curricular vai acabar por pagar mais. Eu percebi no edital que havia 3 valores distintos para Sim. O integral, o parcial de não sei, Sim. não me lembro quantos pontos. Sim. Depende depois do número de... Da inscrição candidato Sim. particular. Sim. Obrigada. Tenho 2 questões. Primeiro, em relação ao eixo temático. Cada programa dedicado ao programa procura explorar algum eixo temático como mestrado, por exemplo, e a outra é em relação à revisão dos tutores. É feita a nova votação do projeto, como foi. A primeira questão era sobre os temas, certo? Vocês, o que é pedido na candidatura ao programa doutoral, no vosso projeto, é que o mesmo se alinhe com uma das áreas de investigação do CIE. Portanto, o CIE tem, salvo erro, 9 áreas de investigação e, portanto, a ideia é que o projeto de investigação que vocês estão a propor se encaixe em alguma das áreas, até para garantir que aquilo faz sentido, este projeto de investigação ocorrer neste programa doutoral que tem uma relação estreita com o CIE. De outra forma, seria difícil garantir, por exemplo, que o acompanhamento, as pessoas que temos cá a trabalhar, poderiam fornecer o acompanhamento adequado. Vá. Acho que não respondi mal. Não. A segunda questão, acho que já me esqueci. Dos orientadores. Neste programa doutoral, há outros, mas vocês candidatam-se, não têm que ter um orientador à partida. No caso, por exemplo, dos bolseiros da FCT, já têm, porque na candidatura à bolsa já tem alguém associado. Mas quando entram no programa doutoral, vamos esquecer, não são bolseiros da FCT, não têm um orientador nem um tutor. Numa fase inicial do programa doutoral, depois de vos conhecer um pouco melhor, ali em meados de novembro, habitualmente, conhecer-vos melhor, ter percebido exatamente, com base no vosso projeto de investigação que apresentaram na candidatura, vão ser designados tutores. O tutor não vai ser necessariamente, à partida até nem deverá ser, o vosso orientador ou orientadora. A ideia é que essa pessoa vos ajude precisamente a perceber quem aqui dentro da faculdade poderá ser a pessoa indicada para assumir a orientação da vossa tese de doutoramento. Depois de esse acompanhamento inicial que têm com os tutores, até meados de dezembro, vocês vão então apresentar uma proposta de 1, 2, 3 pessoas para assumirem a orientação. E depois é a comissão científica do programa doutoral, ao olhar para a vossa proposta, vai contactar essas pessoas, de acordo com a ordem de preferência que indicaram, para perceber se estão disponíveis e se faz sentido, naturalmente, olhando ao vosso projeto de investigação. Mas há, no primeiro semestre, esse acompanhamento que vos vai ajudar a identificar alguém adequado para assumir a orientação em função do projeto que têm estabelecido e no início de janeiro terão já a respectiva orientação nomeada. Posso ir embora? Não tenho mais questões?
Ok. Bom, muito obrigado pela vossa presença aqui e online. Deixem-me só acrescentar uma coisa que eu reparei enquanto estava ali sentado a ouvir os meus colegas e os estudantes falarem. Me esqueci, e que é uma coisa importante. No fim do primeiro ano, há uma coisa chamada prova de qualificação. Ou seja, há não só as unidades curriculares ou disciplinas, cadeiras, como lhes queiram chamar, mas também, assim, junho, julho, uma prova de qualificação, que é basicamente o quê? É a escrita de um relatório, de 30 a 50 páginas, e depois a apresentação pública e defesa desse relatório perante um júri, perante um arguente externo, e esse relatório consiste no desenvolvimento do vosso projeto. Pode ser um projeto, enfim, muito em linha com aquilo que escreveram na vossa candidatura original, uns meses antes. Pode ser um projeto, enfim, que já sofreu algumas transformações. Não é vinculativo que o projeto original se mantenha ipsis verbis ao longo de todo o vosso percurso. Mas a aprovação nessa prova de qualificação é condição para prosseguimento dos estudos para o segundo ano. E, portanto, esta é uma informação importante que me tinha falhado dizer, peço desculpa por isso, mas é uma informação importante. A boa notícia é que foram residuais os casos de insucesso na prova de qualificação. Existiram, mas foram residuais. Portanto, entre o vosso trabalho e o trabalho de orientação, a coisa normalmente chega a bom porto. Bom, muito obrigado a todas as pessoas que participaram, aos meus colegas do Serviço de Comunicação e Imagem, aos meus colegas do Serviço Académico, do Serviço de Pós-Graduações, aos estudantes que vieram aqui apresentar os seus trabalhos e, claro, a vocês que estão aí desse lado. Esperamos que esta sessão tenha sido informativa, útil e não se esqueçam, qualquer dúvida, estamos aqui, eu, os meus colegas do Serviço Académico, do Serviço de Pós-Graduações, estamos aqui para vos esclarecer até à vossa candidatura, no processo da vossa candidatura.